que é a ideia de que novos meios de organização do livro permitem resolver problemas que os meios anteriores não resolveriam. E, em consequência de dispormos da possibilidade de um arquivo digital, ou de uma edição digital, ou de um hipertexto, temos disponibilidades de conexão, de leitura, de modos de organização, que permitem que este ou aquele livro atinjam a sua verdadeira natureza, que não estaria alto. Eu queria exprimir, enfim, expor algumas ideias para fundamentar uma reserva a respeito disso, ou talvez para levar um pouco mais longe e em alguns aspectos defender mesmo que muitas destas ideias são não propriamente ideias de defesa e desmantelamento do livro, mas de reedição do livro no sentido mais clássico e mais banal a que poderíamos imaginar. E para isso eu comecei por gostava de citar ou recordar aqui uma passagem de Roger Chartier, que é um dos nomes importantes da história do livro e que sintetiza bem um programa de investigação e de estudos que surgiu na Europa a partir dos anos 70, com diversas modalidades. Uma passagem, este é um texto de 92, em que ele diz o seguinte: contra a representação elaborada pela própria literatura e retomada pela mais quantitativa das histórias literárias, segundo a qual o texto existe em si mesmo, separado de toda a materialidade, devemos recordar que não existe texto fora do suporte que o dá a ler ou ouvir, que, portanto, não há compreensão de um escrito, qualquer que seja, que não dependa em parte das formas em que chega ao leitor. Daí a distinção necessária entre dois tipos de dispositivos: os que relevam de estratégias de escrita e das intenções do autor, os que resultam de decisões de edição e de determinações de oficina. Os autores não escrevem livros, escrevem textos que se tornam objetos escritos, manuscritos, gravados, impressos, hoje informatizados. Esta passagem é muito clara, é uma síntese real de um programa de história do livro como história cultural, enfim, conhece certamente muito melhor do que eu a obra do Roger Chartier, mas aqui o ponto que me interessa sublinhar é que isto é solidário de outras correntes teóricas que na mesma época tinham um programa de ação análogo. É o caso da própria estratégia anti-logo-fonocentrista de Derrida, a partir da gramatologia, a tentativa de fundamentar a desconstrução como a liquidação do significado ideal prévio à inscrição do significado, todo o trabalho crítico que a Derrida e a desconstrução fizeram a partir daí é solidário de uma distinção entre o livro e o texto, de uma ideia do texto como uma estrutura infinita de inscrição, o livro como uma estrutura metafísica totalitária que contém essa inscrição. É também o caso das materialidades da comunicação, enfim, quase deram um nome ao programa da... Desculpem, materialidades da... Os pulmões também são materiais, a gente esquece disso. Muitas vezes, mas é difícil. Que, embora com uma orientação ligeiramente diferente, que conduziu àquilo que o Gombrich depois chamou o não hermenêutico, isto é, a tentativa de estudar tudo aquilo que a concentração dominante na interpretação leva a esquecer: os procedimentos, a matéria, os processos de inscrição, criando, portanto, um programa de estudos que deu obras notáveis, extraordinárias, sobre o gramofone, sobre a máquina de escrever, sobre as redes materiais de transmissão da comunicação, e que hoje, enfim, a partir da altura pareceu entrar num certo impasse. Isto é, houve um programa com diferentes modalidades que assentou nesta ideia que para nós hoje é extremamente familiar. De um lado ao livro, do outro lado ao texto. O texto quase que poderíamos considerar existente em si mesmo, mas a estratégia aqui consistia em mostrar que não há texto em si mesmo, porque o texto está sempre presente numa incorporação sensível. A versão mais conhecida desta distinção é aquela que, enfim, foi muito divulgada também nos últimos anos, a distinção entre o regime holográfico e o regime ortográfico, entre propriedades constitutivas e propriedades contingentes. E as propriedades constitutivas seriam aquelas que definiriam o texto, as propriedades contingentes seriam aquelas que definiriam a própria edição. Ora, toda esta distinção levou a progressos
sem dúvida, importantes, mas levou também à presença, a meu ver, à presença de um impasse em certos aspectos. A razão básica do impasse resulta que quase todas estas estratégias tentaram, no fundo, isolar ou delimitar uma noção de texto que estivesse não contaminada pela ideia do livro. E, paradoxalmente, creio que é isto que vai permitir uma reatualização da noção clássica do livro. Nós, ao falarmos de texto, estamos a falar de uma entidade ideal. Ao falarmos de livros, estamos a falar de objetos. Deixamos a consideração da materialidade para aqueles que tratam dos objetos, deixamos a consideração da inteligibilidade para aqueles que tratam do texto. Aquilo que eu queria sublinhar é, se seguirmos as peripécias históricas desta relação de certos géneros com a publicação, percebemos que entre a literatura e o livro há uma ligação muito mais antiga daquilo que nós hoje chamamos estritamente de modernismo, e que o contributo da materialidade para a percepção dessa relação está muito para além da descrição de formatos, de suportes, de modalidades de inscrição, e que permite justamente perceber a própria fragilidade da noção do livro tal como nós herdamos e, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade disso. Então, eu referi apenas 3 aspectos para sintetizar três ideias que decorrem de uma análise da relação da literatura com o livro e que não se restrinja à ideia ao período modernista. A primeira é o próprio facto da palavra livro ser uma palavra difícil de extirpar, por estranho que pareça. Um dos sintomas disso é um termo para designar o livro. Não usamos muito, a não ser no discurso, enfim, Coimbra, não sei, talvez no dialeto de Coimbra se use muito, mas é a palavra volume como sinónimo de livro. Dizemos, no Porto também não se pode dizer, por exemplo, o volume do volume. É mais difícil, às vezes eu sei como é o volume do volume, mas volume, nós usamos volume como, em sentido técnico, como as partes de um livro, não é? Uma obra em 2 volumes, uma obra em 3 volumes. Aí a palavra tem um sentido técnico mais estrito. Mas como sinónimo de livro, é uma palavra curiosa que suscita os maiores equívocos, porque muitas pessoas pensam que tem a ver com o facto do livro ter 3 dimensões. A altura, comprimento e largura, portanto, forma um volume. O volume que se põe é um objeto que se põe na parede. Quando, na verdade, não. Volume vem de volumen. É um tipo de livro que não tem nada a ver com o livro a que nós estamos habituados. É um rolo, chamava-se volumen, e quando dizemos volume, estamos a usar, enfim, um termo arcaico, é um termo antigo que designa um objeto que já não existe, já ninguém. Suponho que talvez o novo Papa saiba ler esses textos, porque ele é jesuíta, né? Saiba ler aqueles textos enrolados. Não sei se sabem que o resto desses livros, quando eram grandes, deram origem a uma invenção importante, que é os patins, não é? Os padres, para lerem, iam abrindo, portanto, tinham que ter um skate ou um patinho. Daí, como o livro cria novas realidades. Bom, mas este exemplo do volume, eu sempre achei muito curioso, porque nós dispomos de uma série de termos para designar os objetos que chamamos de livro, e, no entanto, insistimos reiteradamente, por qualquer razão, em usar a palavra livro, que, por sua vez, etimologicamente, decorre da matéria. Livro vem do latim liber, que traduz o grego biblos, que designa a parte interior da casca da árvore onde se escrevia, onde se podia escrever. Portanto, designa, para usar um termo técnico, designa o suporte. Portanto, nós hoje, metonimicamente, designamos livro pelo suporte. Ao mesmo tempo, chamamos livro a objetos que têm as funções mais diversas e até dificilmente poderão considerar homogéneas. Por exemplo, um livro de termos, um livro de acentos, um livro de datas, não é a mesma coisa que um livro de ensaios, ou que um livro de poesia, ou que um dicionário. Um livro de cozinha também dificilmente se pode considerar um dicionário. Era uma questão, de resto, interessante saber se um livro de cozinha fica diferente ou igual digitalmente.
um hipertexto, o Osvaldo talvez possa estudar esse assunto. Haverá uma modalidade nova de leitura de um livro de cozinha, uma vez posto em hipertexto. Mas o livro de cozinha é um livro instrumental, um livro em que supostamente estará a informação que pode ser consultada parcialmente. Um livro de Artas é um livro que faz parte dos livros em branco. O livro de poesia é um livro que não deve estar em branco, salvo se for sempre certa poesia experimental, mas em todo o caso nós reservamos a palavra para designar objetos, para designar o objeto, parece-me uma evidência, e ao mesmo tempo os objetos são de uma diversidade que não se deixa reduzir à própria palavra. O livro não se confunde não se confunde com o suporte e não se confunde também com as técnicas de reprodução. Portanto, agora, podemos falar de livros sem falar da ideia de obra, sem falar de reprodução, sem falar de suportes, sem falar de inscrição. Não podemos. O que nós temos é como se houvesse uma rede entre estas relações que se vai reconfigurando de tal maneira que o livro, propriamente dito, persiste sempre através de diferentes coisas. Temos um livro que se escreve em papel, depois temos um livro que se escreve no computador, depois temos um livro que se organiza por ordem alfabética e depois chegamos, o ponto culminante seria esse, então terminava com a ideia do livro de folhas soltas e designadamente o problema depois o Osvaldo falará disso melhor do que eu seguramente do livro do ACC. O livro de folhas soltas é aparentemente o maior contrassenso da história do livro. Até que o Códex não aprende realmente. É, por definição, qualquer coisa que está colado. Não é? A grande vantagem do Codex é que tem a brochura, tem a encarnação. A palavra brochura, não sei se sabem, significa apertar, que é apertado através de diferentes processos. Portanto, o livro, em princípio, não tem folhas soltas. Quando falamos de um livro de folhas soltas, podemos estar a falar em sentido literal e podemos estar a falar em sentido metafórico. Quando o livro do Sossego surgiu, lembro perfeitamente que houve várias pessoas que disseram que os fragmentos deviam ser publicados numa pasta em folhas soltas. E depois o leitor lê pela ordem que quiser. Agora, o que é que impede o leitor de ler pela ordem que quer o livro tipográfico? O editor já pôs pela ordem 1, 2, 3, 4 e, portanto, e então a pessoa lê pela ordem 1, 2, 3, 4. Ora, isto é uma ideia que, enfim, menos séria do que parece, mas foi seriamente exposta. A partir do momento em que o livro tem as páginas numeradas, é como se o leitor houvesse uma prescrição de leitura. Ele tem que começar na página 1 e acabar a 323. Quando, na verdade, uma das maravilhas do livro tipográfico é exatamente o contrário. É começar a ler pelo fim, é abrir o livro a meio. Quantas vezes pode... E nunca aconteceu um livro dizer, lê, vai. Nunca aconteceu, a não ser naquela história do Borges, que é o livro de areia, que o livro mudava. Na verdade, nunca aconteceu. Mas isto corresponde a uma concepção que eu creio que é a raiz de todos estes problemas, de todos os impasses, que é a ideia de que a materialidade do livro, afinal, é uma coisa fixa. E que nós somos prisioneiros da materialidade. E que estamos dependentes da materialidade. E, portanto, precisamos de um livro de folhas soltas para que aquilo que tem uma existência informe possa continuar a ter também uma existência informe, fiel ao que é. Quando, na verdade, a materialidade não é isso. A materialidade começa por ser um suporte, é também uma técnica, depende de uma técnica de inscrição, mas a materialidade em si mesma é muitas vezes mais volátil, ou mais lábil, ou mais suave do que aquilo que nós pensamos. Imaginem as tais tabuinhas. Que materialidade é aquela? Tabuinhas de cera. A pessoa escreve um poema e depois vem um desgraçado com uma túnica de tábua rasa. Olha o meu poema! Quantas pessoas não perderam isso? Quantos livros não se perderam? Quantos manuscritos não acabaram? Quantos livros não foram queimados? O problema da materialidade é precisamente esse. É muito menos fixo, muito menos duradouro, muito menos sistemático do que se pensa. Pelo contrário, a materialidade é, por natureza, contingente, sujeita a acidentes, sujeita a riscos. E, nessa medida, aquilo que muitas vezes eu tenho encontrado na defesa de novos meios como uma forma de materialmente corresponder a uma nova concepção do livro, é encontrar uma materialidade que seja, no fundo, o fim da materialidade. Qualquer coisa que seja a promessa de um acesso direto ao próprio texto. E voltamos aí. Lembro-me, há muitos anos, ouvir
o então deputado José Magalhães, que por acaso não sei se sabem dele, nunca mais soube. Ele era muito deputado, e ele falava falar da desmaterialização da comunicação, que era uma expressão que se usava muito quando começou a surgir a internet e começou a surgir os computadores, era a comunicação desmaterializada. Essa comunicação desmaterializada correspondia a uma ânsia que eu creio que continua ativa, que é a ânsia de uma comunicação o mais direta possível. E, no fundo, é a ânsia da telepatia, que é a comunicação sem exterior, sem material, sem inscrição, sem reprodução, sem elementos pelo meio. Explica, por exemplo, o sucesso dos blogs, em que o autor do blog é o seu próprio editor, não há mediação entre o momento em que escreve e o momento em que publica. Ele está a escrever e aquilo já está publicado, às vezes infelizmente. E, nesse sentido, o culto da materialidade pode ser perversamente levado à exclusão da materialidade. Isto é, pode haver um culto da materialidade que seja animado do desejo de eliminar a materialidade. Procurar a materialidade mais progressiva, mais avançada, mais moderna, que nos permite ter o texto mais puro, mais adequado. E, no fundo, depois vamos a ver o texto é o quê? Como é o caso do Livro do Desassossego. O Livro do Desassossego é realmente um livro impossível? Ou é um livro que ficou inacabado? É realmente um livro que a pessoa não conseguiu acabar porque não era inacabável? Ou é um livro que nós temos que considerar que, com mais uns anos, quem sabe? Como algumas pessoas agora defendem, porque a verdade é que nós tendemos a esquecermos que a pessoa viveu muito poucos anos e escreveu muito. Só para escrever aquilo é preciso um grande esforço. Ora, ainda organizar tudo é uma amassada. O estado de inacabamento em que os textos estão, muitas vezes pode ser um estado, ele próprio, contingente. E aí sim a materialidade ganha um protagonismo inesperado, que não é provavelmente obrigar a uma edição que seja fiel àquilo, é colocar um problema de decisão crítica que é irresolúvel. Que é nós não podemos decidir se aquela materialidade inacabada é resultado de uma impossibilidade estrutural ou se é resultado de uma contingência. Quando o homem estava quase a fazer o plano, morreu. E a verdade é que a pessoa tem centenas e centenas de planos. Como é que é concebível que alguém que fez tantos planos para livros tenha deixado um livro inacabado? O que é que se pode dizer também do próprio título, Livro do Desassossego? Porque o livro? Porque compila o desassossego, porque torna o desassossego inteligível, porque diz tudo o que há a saber sobre o desassossego. Como o Livro das Boas Maneiras é um livro que ensina as pessoas a ter boas maneiras. O Livro do Desassossego não é um livro que ensina as pessoas a ficarem desassossegadas, a não ser que sejam filólogos. Acho que não dá. Obrigado. Não, eu fico por aqui, depois... Muito obrigado.